Olá, gente feliz, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Como você tem usado a sua influência? Como assim, Sandra? Exatamente. Nós temos o poder de influenciar. Você sabia disso? Então eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre influência. Não sai daí não, é rapidinho. Vem comigo. As mulheres no tempo da Bíblia às vezes mostram as histórias de mulheres fracas, de mulheres no mundo onde os homens imperavam, eram mandões, né? Tinham várias esposas naquele tempo. Então, algumas situações com frequência mostra mulheres fracas, mulheres chorosas, mulheres mimizentas, mulheres sem sabedoria, mulheres que disputavam, mulheres que concorriam. E, em contrapartida também, dentro dessas mulheres ruins, que eram manipuladoras, mulheres sem sabedoria, mulheres que destruíam. Mas também tem mulheres na Bíblia que nos mostram mulheres de caráter, mulheres empoderadas. Hoje está muito na moda falar de empoderamento feminino, só que muitas estão usando esse empoderamento para tomarem algumas atitudes que não são os princípios e valores da Bíblia. Então a Bíblia também nos mostra várias mulheres de personalidades, mulheres que influenciaram suas famílias, suas comunidades e até mesmo nações. Veja o caso da rainha Esther, muito conhecida, a Hadassah. Ela salvou o seu povo, salvou a sua nação com grande sabedoria e temor, e se mostrou um coração disponível para entrar na presença do rei, sabendo que podia ser morta pela sua atitude, mas ela foi uma mulher improvável e que ela chegou neste lugar, ela teve ali um momento com Deus e teve uma direção, e ela foi ter com o rei e ela foi recebida, né? O cetro do rei manifestou o sim para a presença dela, e assim, para quem conhece a história, ela salvou o seu povo, salvou uma nação. Quem não conhece a famosa Mulher Maravilha, a Débora? Então, justamente, Débora era uma mulher de exército, uma mulher guerreira, e Débora era juíza naqueles dias. Uma mulher julgava Israel. Olha aqui que maravilha. Mãe, mulher, né? Juíza e uma mulher de exército, uma comandante de exército, digamos assim, né? Tanto que o cru chega para ela e fala: eu vou para uma... Ela vai e avisa lá o chefe do exército: você vai, Deus mandou você ir para a guerra, etc e tal, e ele vai e fala assim: se você não for comigo, eu não vou. Olha a atitude do homem, né? Esses homenzinhos do tempo da Nutelinha, né? Do que o pessoal fala hoje, né? Homem raiz. Então, quem também não ouviu falar de Hulda, que era a esposa de quem tomava conta do guarda-roupa do rei. Ela foi inspirada por Deus e levou uma palavra, uma profecia dada por Deus também. Quem não conhece a prostituta Raabe, que mesmo sabendo ela a sua função, ela abrigou os dois espias, né, os dois homens dentro de sua casa, porque ela sabia que alguma coisa estava acontecendo, que aquele povo iria invadir aquela cidade. Só que ela também ouviu falar que aquele povo era um povo que Deus tirou de uma terra, matou todo mundo afogado lá no mar, matou Faraó, etc. Então ela sabia de um Deus poderoso que existia naquela nação, e ela protegeu aqueles dois homens, e assim, quando foi invadida Jericó, toda a sua família foi salva. Quem não ouviu falar da mulher samaritana que, sentada à beira de um poço, Jesus conversando com ela, Jesus não podia entrar ali porque ele seria rejeitado
que os samaritanos não se davam uns com os outros. E aí Jesus usa uma mulher para entrar naquela cidade, porque Jesus precisa usar alguém para entrar em algum lugar. E às vezes ele manda anjo, às vezes ele faz fenômenos acontecerem, mas na maioria das vezes ele precisa de um corpo, de um instrumento para fazer cumprir a promessa e o propósito dele. Então o que eu quero falar com isso? São mulheres de influência, e sem esquecer da malvada madrasta que era Jezabel. Eu acho que os filmes das crianças, os desenhos foram inspirados nessa crua. Mas vamos lá. Que influenciou uma nação inteira para o mal e até tirou o seu marido dos caminhos de Deus, fazendo ele adorar os seus deuses. Então tudo isso é um poder de influência. E o que eu quero trazer para você hoje? Como você tem usado a sua influência. Mas Sandra, eu não sou uma pessoa conhecida, eu não sou famosa, eu não sou uma figura pública. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você como mulher influenciar. Nós como mães, às vezes influenciamos muito os nossos filhos de uma maneira errada, né? E eles repetem os nossos comportamentos, ok? Mas muitas também fazem segundo a Bíblia. Ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando ela crescer não se desviará dele. O que eu quero trazer aqui para você? Como você tem usado a sua influência? Como você tem usado a sua influência em casa? Como você tem usado a sua influência no seu local de trabalho? Como você tem usado a sua influência quando você sai na rua, vai no mercado, num açougue, numa loja, num shopping? Como você tem usado a sua influência no lugar onde Deus te estabeleceu, na sua comunidade, na sua igreja, na sua célula, na sua liderança? É o que eu quero trazer aqui para que você medite hoje. Nós temos um poder tremendo de influência. Deus nos deu essa capacitação. Eu não estou falando das influencers digital que tem aí hoje em dia, que influencia as pessoas de uma maneira completamente errada. E isso é um poder de influência. Mas de que maneira você influencia com aquilo que Deus lhe dado e colocado em suas mãos? Você tem usado de sabedoria como uma mulher cristã? Tem se posicionado corretamente da forma que Deus pede para que uma mulher cristã se posicione? Você tem influenciado as pessoas a qual você lida, a família, aos amigos, até mesmo as pessoas no mundo? Como tem sido o seu poder de influência? Alguém tem chegado para você e tem visto algo que diga assim: você é diferente, o que você faz? E aí você de imediato já não fala daquele seu amigo íntimo que você tem, que é Jesus. Você simplesmente começa a cativar aquela pessoa, a querer conhecer essa pessoa que muda a tua vida. E você pode até falar: eu tenho alguém que me mentoria, que hoje em dia é muito fácil e está na moda falar de mentoria, né? De falar eu tenho alguém que é meu coach. Ou você pode dizer que você tem alguém que te lidera, eu tenho um líder, eu tenho um psicólogo. Você tem que saber usar de sua influência para atrair a pessoa a que ela se achegue mais, para você apresentar ela a quem? Ao nosso grande influenciador Jesus Cristo. Como você tem influenciado dentro da sua casa com o seu cônjuge? Porque eu sempre faço questão de falar sobre a intenção do coração. Nós temos um poder tremendo de influenciar o cônjuge, né? Com uma simples faladinha nos ouvidos. A mulher, ela consegue manipular o homem para tirar dele dinheiro, para tirar dele o presente que ela quer, para comprar uma geladeira nova, fazer uma viagem. A mulher é perspicaz. Isso é uma natureza adâmica, evânica, se existe esse nome, que ficou dentro de nós. Mas a gente pode matar essa natureza e fazê-la ressuscitar conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Não use o seu poder de influência para conquistar algo que não está alinhado ao propósito de Deus. Não use a sua influência para você atingir topos, subir as escadas numa empresa somente para elevar o teu ego.
use a tua influência para manifestar o reino de Deus, para trazer as pessoas que precisam ouvir uma palavra, para que você possa as apresentar a Jesus Cristo. Você já teve o prazer de ganhar uma alma para Jesus? Você já teve o prazer de convidar uma pessoa para ir até a sua comunidade e ali ela ouvir aquela palavra e ela se render aos pés de Cristo e aquela pessoa ser salva? Isto é um poder de influência que eu quero trazer para você a partir de hoje. Pense no tipo de influência que você tem. Seja honesto consigo mesma e fale: meu Deus, eu estou usando o que o Senhor me deu de maneira errada, eu estou coagindo, eu estou fazendo mal, né? Porque o espírito de Jezabel impera em muitas mulheres, até mesmo nas cristãs, como? Manipulando, causando medo, mulheres rixosas, mulheres que manipulam, mulheres controladoras, são mulheres com o espírito de Jezabel. E Deus não nos deu esse espírito. Deus nos deu vida e vida em abundância, em um espírito novo em Cristo Jesus. Então, como você tem usado a sua influência? Se você não tinha parado para pensar nisso, pense nisso hoje. E comece a tomar atitudes hoje. Comece a usar a sua influência, o poder, os dons, os talentos que Deus lhe deu para influenciar e manifestar o reino de Deus aqui na terra. Influencie, cative pessoas, traga pessoas para o reino, se movimente, se alinhe ao propósito de Deus. Deus, nesses últimos dias, tem levantado, vai levantar mulheres improváveis como eu e você, que estão alinhadas e procurando, Deus está procurando um coração disponível para que Ele possa levar essas mulheres em lugares que ela nunca esteve, mulheres em situações em que elas vão desbravar, mulheres que vão influenciar uma geração, mulheres improváveis, mulheres com um coração disponível, mulheres que realmente não só dizem com a boca, mas falam com o coração primeiro. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa palavra eu deixo para você hoje, para que te inspire e para que você influencie outras mulheres. Um beijo no seu coração, depois a gente volta. Tchau, tchau.